Opinião é coisa que todo mundo tem direito à sua. Aí, às vezes, não dá para evitar de ficar meio pistola. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Aníbal e você está no Mocó do Buga. Amigos, vamos dar aquele like no comecinho, nos inscrever no canal e nos encontrar em nossas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram. @no Mocó do Buga. Pois é, galera. Durante boa parte aí da década de 80, a gente tinha um desenho que era considerado o melhor desenho que existia dentro da Rede Globo. E por isso, naquele período, onde se fosse Xuxa, fosse quem fosse que estivesse apresentando os desenhos, era o último desenho a ser apresentado, era aquele que gerava maior expectativa, era aquele que pretendia entregar para a próxima programação uma audiência tão alta quanto possível. E esse desenho era He-Man. O que muito pouca gente se lembra é que o nome desse desenho todo é He-Man e os Mestres do Universo. Pois é, gente, tem uma galera aí que me entristece muito, que eu vejo que pauta os seus vídeos em ficar sendo muito irônico e fazendo reclamação e críticas. E o que mais me entristece é ver que esse povo está conquistando uma boa audiência, porque o que faz a gente fazer vídeos sobre cultura pop? Gente, cultura pop, não interessa qual é a franquia da qual você gosta ou de quais você gosta. Você pode gostar muito de Marvel, de DC, Senhor dos Anéis, entendeu? Você pode ser um cara que é tracker, que é apaixonado em Star Wars. Como eu estou dizendo, existem muitas e muitas possibilidades, mas todas elas têm uma coisa em comum. É naquele momento, independente da fase da vida que você esteja você no colégio, esteja você na faculdade, esteja você aí atrás do seu primeiro emprego, ou seja, alguém já com uma vida madura atrás de pagar suas contas, cultura pop serve principalmente para que você relaxe, gente, para que você possa dar aquela viajada na mariola, para você se ausentar um pouco daquele mundo onde você está pressionado por prova, por patrão, por seja lá o que for, e poder curtir e poder embarcar naquela fantasia. É isso que é o principal da cultura pop. E eu acho que é isso que faz com que nós nos tornemos fãs da cultura pop. Pois bem, esse desenho do He-Man é um desenho que participou da minha infância. Eu não sei como é que a galera mais nova veio assistir He-Man, veio conhecer He-Man. Se foi através da internet, com o próprio YouTube. O He-Man apareceu aí em muito meme, né? Fazendo muita gracinha aí em meme. Mas eu posso dar a minha lembrança para vocês do que era o desenho do He-Man. O desenho do He-Man era um desenho quase que sem continuidade. Durante toda a sua trajetória, esse desenho foi deixando pequenos pontos onde você poderia realmente, de fato, criar uma história com continuidade. O He-Man era um desenho no qual sempre aparecia um problema qualquer, na maioria das vezes era o esqueleto que estava por trás dele, e o esqueleto acabava apanhando da forma mais ridícula possível. Sim, o esqueleto, apesar de todo o visual deles tentarem fazer uma coisa tenebrosa, que é aquele corpo musculoso com o rosto cadavérico, o esqueleto é caricato. O esqueleto é um palhaço. Ele é um líder incompetente e a grande graça nele está aí. Não queira encarar o personagem do esqueleto como um personagem que tem algo de tão genial quanto um Coringa, por exemplo, que ninguém consegue entender o que tem dentro da cabeça dele, nem a extensão da maldade, da vilanice do Coringa. O esqueleto não é esperto feito um Lex Luthor,
O esqueleto não é poderoso como um apocalipse. O esqueleto é feito para aquilo, cara. O esqueleto era feito para apanhar do He-Man em todos os episódios. Essa era a função do esqueleto. Sempre foi. Esse desenho não pretendia dar aos mestres do universo um viés enovelado, para que você viesse a capítulo vendo a evolução da história. Só que aí apareceu esse cara que apareceu para alguns, né, que não conhecem a história dele, um tal de Kevin Smith. Esse cara já era nerd muito tempo de pessoas que estão sendo críticas a ele terem sequer nascido. E ele já estava envolvido com cinema nessa época também. Vocês precisam ver filmes como O Balconista, Dogma ou outros nos quais ele está envolvido. Esse cara ele está colado com esse nicho de cultura pop muito antes da gente sequer chamar de cultura pop. Mesmo numa época onde quando você só chamava alguém de nerd de forma pejorativa, não era bacana ser nerd naquela época, esse cara já era nerd, esse cara já era geek. Então, primeira coisa que eu tenho para falar para o povo que está sendo tão ácido em suas críticas em relação a esse desenho do He-Man esse cara é Kevin Smith, cara. Respeita Kevin Smith, tá? Mas vamos continuar por aí. Vamos nos ater mais a esse desenho do He-Man. Eu tenho alguns detalhes que têm sido criticados que eu quero poder dar a minha impressão sobre essas críticas. Protagonismo. Protagonismo tem sido a coisa mais discutida. O nego tá falando pra caramba que o desenho do He-Man não é o desenho do He-Man. Gente, é o desenho do He-Man e dos Mestres do Universo. Todos os personagens poderiam estar com protagonismo. O He-Man não é, apesar de sempre ter sido centro no desenho que existiu na década de 80, o He-Man, o personagem, a função do personagem do He-Man não era realmente central. Se você quer centralizar a história, o grande poder em alguém, então tá, você tem um personagem que era a feiticeira, que tinha seus poderes dados por essa entidade chamada Zoar, que era aquela águia. Então, dali emanava o poder. O He-Man é o cavaleiro protetor de Eternia. É a quem Zoar cede poder para que ele possa defender Eternia. O que muita gente não sabe é que na série original, se existiam pequenos traços de algo enovelado, era isso. Era o tempo todo a feiticeira lamentando o fato de ter deixado a filha dela para trás para poder assumir a função de feiticeira. E que, eventualmente, querendo ou não, a Teela se tornaria a nova feiticeira, sabendo disso ou não. Eu assisti esse desenho original quando ele foi lançado, eu era garoto. E era uma coisa que realmente provocava, instigava a gente a quando seria o momento no qual a Teela ia ficar sabendo da realidade sobre o passado dela, ou de onde ela veio. Não tinha como Kevin Smith fazer uma continuação direta de He-Man, e agora sim, fazendo o favor de trazer para as pessoas da minha geração que tinham assistido o desenho do He-Man de maneira completamente despretensiosa quando eram crianças, trazer algo que tivesse um viés enovelado, algo que avançasse capítulo a capítulo, uma história que de fato andasse. Ele catou esses caquinhos que existiam no desenho e conseguiu criar algo que obedecia aquilo que o desenho sempre prometeu e não tinha dado pra gente no passado. Era inevitável que a Teela se tornasse o centro da atenção durante algum tempo. Era inevitável que não se contasse a história de como o personagem que tendia a ter nas mãos o maior poder de todos chegaria a esse ponto de ter o maior poder nas mãos. Se você não contasse essa história, se ele não tivesse dado isso pra gente, aí sim, ele teria feito mais do mesmo. Seria mais uma vez
Não interessa em que escala de poder, o He-Man dando porrada no esqueleto, o He-Man derrotando o esqueleto. É o que a gente via todos os capítulos do He-Man. Era o que sempre estava lá. Ele conseguiu criar uma relação mais profunda entre o esqueleto e a Maligna. Ele trouxe um background para a Maligna que ela não tinha e que foi muito interessante de ver. Ele deu um visual para o Adam que era um visual muito mais de acordo com aquilo que o Adam deveria ter sido. O problema é que no fim da década de 80, no começo da década de 90, se os seus heróis não fossem extremamente musculosos e bombados, eles não vendiam bonequinho. E a galera queria vender o bonequinho. Então a única diferença pro He-Man, pro Adam original para o He-Man original é que na hora que ele levantava a espada ele pegava um bronzeado e trocava de roupa. Senão não vendia bonequinho. O Kevin Smith fez isso, gente. Ele deu pro Adam um visual mais condizente. E sim, se você assistiu o desenho original, você ia ver que o rei não era muito satisfeito com o filho. Ele tinha o filho como um fanfarrão, um cara que sempre fugia na hora da luta, claro, porque ele tinha que se transformar no He-Man. Então tinha essa coisa que era muito sutil no desenho, mas era uma decepção sim que o pai tinha em relação ao filho. E ele trouxe isso para o desenho. Então logo quando o desenho começa, você tem essa primeira cena em que o esqueleto é esculachado e volta voando do castelo de Grayskull com a cara arrastando no chão. Eu acho que a galera que não conhecia muito bem Mestres do Universo, que não teve muito contato com o desenho original, já devia ter pego o tom do que é o personagem. É isso que o esqueleto faz. Ele dá com a cara na porta. É para isso que ele serve. É para isso que ele sempre serviu. E aí ele vem com essa história que para todos nós é uma grande novidade, foi uma grande surpresa, do He-Man ser o guardião do castelo de Grayskull, porque ele foi eleito para ser. Não porque ele dominava a espada, não porque a espada estava em seu poder. Teve episódios, sim, no passado, em que ele utilizou a espada para renunciar a esse poder. Onde ele falava que o poder se vá e a espada puxava o poder como se ele não pudesse mais se transformar em He-Man. Aconteceu no original. Mas isso não deixou de fazer, não desfaz, mas isso não desfaz o que Kevin Smith fez agora nessa série. Ele é o eleito. O poder só vem a ele. E ele não chamou em momento nenhum, nem no passado, ele fez essa justificativa. O poder não veio a ele em momento nenhum que ele não tinha espada no passado. E não tinha vindo até o presente momento, porque ele nunca esteve tão desesperado a ponto de tentar. A espada era um condutor. A espada era o filtro. A espada era o que não permitia que ele recebesse mais poder do que ele podia suportar. E quando ele fez, ele virou aquele He-Hulk, que foi uma coisa necessária para que ele enfrentasse o seu esqueleto, que estava naquele momento utilizando os poderes de Grayskull, os poderes do defensor de Grayskull, os poderes que eram do He-Man. Eu acho que a galera não entendeu muito bem que quando a Maligna consegue enganar o esqueleto e assumir o poder para ela não só fica com os poderes da feiticeira provisoriamente, ela também se transforma ela mesma o cavaleiro defensor de Grayskull. Então ela está com os dois poderes. Ela está com o da feiticeira e os que seriam poderes do He-Man, transformando ela numa criatura quase que onipotente. Mas existiam aqueles que eram os legítimos. Assim como o Adam era o legítimo protetor e poderia evocar esse poder a qualquer momento, Teela também era a legítima herdeira do lugar de feiticeira, eleita por Zoar. Então,
A história, sim, foi muito bem contada. Quem não gostou do protagonismo da Teela, quem achou que a Teela estava mais poderosa do que o próprio He-Man, não viu as coisas muito errado, não. A Teela, sendo a feiticeira, ela é mais poderosa que He-Man. E sim, a feiticeira é a entidade com maior poder. A única coisa que ele estabeleceu de novo é que Teela, quando assumiu o poder, ela fez de uma forma que ela conseguisse sair do castelo. Ela conseguiu de alguma forma, que talvez não tenha realmente ficado tão bem explicado, ela conseguiu negociar essa história de que a feiticeira está presa ao castelo. Isso não desfaz o fato de que o He-Man, o Adam continua podendo ser o He-Man. Isso não desfaz o fato de que ela ainda é a detentora do maior poder. Mas para não falar que eu achei tudo perfeito, agora ele vai se contradizer. Não vou não. Eu só achei que a maneira com a qual o He-Man super poderoso, super musculoso, a maneira que ele parou frente ao pai, detido por cordas, eu acho que podia não ter tido as cordas naquela cena, para que a gente entendesse um pouquinho melhor de que ele parou, que ele foi freado pela emoção dele, e não porque os guardas estavam tentando deter ele. Mas ainda assim eu acho que passa, eu acho que foi uma coisa que não foi tão contundente assim para chegar ao fato de virar uma crítica ou estragar a história. E uma coisa que eu lamentei muito foi a falta do alívio cômico que a gente tinha na série original, que era o Gorpo, que praticamente não aparece, ele tem muito pouca cena, e eu gostaria de ter tido mais desse novo Gorpo, que eu acho que foi também reformulado, o personagem ficou um pouquinho menos idiota, um pouquinho mais respeitado em relação ao poder dele, mas ainda assim eu lamentei um bocado ele ter aparecido tão pouco. E era isso que eu tinha para falar, gente. Eu curti demais. Eu achei essa série do He-Man muito boa. Acho que Kevin Smith fez a coisa de uma maneira muito honesta em relação ao desenho original. Ele está de parabéns. E eu realmente lamento que o público em geral não tenha conseguido entender a coisa da forma que eu consegui entender. Mas é como eu disse no começo desse vídeo, todo mundo tem direito à sua opinião. O que você acha? Vamos conversar sobre o assunto, sempre com muita educação. Eu espero os comentários de vocês. A gente se vê de novo na quarta-feira. Até lá!